Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa, a Universidade Católica, deve ajudar os jovens a realizar seus sonhos e objetivos. O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta terça-feira ao arcebispo de Cracóvia, Dom Marek, pelo aniversário de 625 anos da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade João Paulo II. Em 11 de janeiro de 1397, a pedido da rainha Santa Wedges e de seu marido Ladislau, o Papa Bonifácio IX criou, com a bula Eximia Devotionis Affectus, a Faculdade de Teologia, até então chamada de Academia de Cracóvia, e mais tarde Universidade Jagiellônica. A sua continuação é a atual Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade João Paulo II. Não esquecer a tradição e criar um futuro. Passaram 625 anos deste importante acontecimento que marca o início da história relativamente jovem desse Ateneu. Junto com vocês, agradeço a Deus por esta tradição de mais de 6 séculos, com todas as suas conquistas científicas e didáticas, bem como sua espiritualidade criada por seus santos fundadores, professores e estudantes. Frisa o Papa na mensagem. Segundo o Papa Francisco, os tempos de hoje exigem de todos nós não esquecer a tradição, mas ao mesmo tempo olhar com esperança para o futuro e criar o futuro. O lema da universidade é o mandato de Jesus: ide e fazei discípulos, e sua missão consiste na reflexão científica sobre o conteúdo da revelação, utilizando métodos de pesquisas clássicos e contemporâneos. O Papa Francisco ressalta que São João Paulo II salientou a necessidade de tal Ministério do Pensamento, através do qual os círculos universitários se unam à missão da Igreja de difundir a mensagem de Cristo ao mundo. Portanto, fiéis a séculos de tradição, leiam os sinais dos tempos, aceitem com coragem os novos desafios para levar a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo e ao mundo. Lugar de formação das novas gerações de cristãos. Francisco deseja que esta universidade seja um lugar de formação para as novas gerações de cristãos, não somente através do estudo científico e da busca da verdade, mas também através do testemunho social de viver a fé, que seja uma comunidade na qual a aquisição do conhecimento se conjuga com a promoção do respeito pelo ser humano. Os jovens têm seus próprios sonhos e objetivos, e uma universidade católica deve ajudá-los a realizá-los com base na verdade, no bem e na beleza que tem sua fonte em Deus. O seu ministério de pensamento e busca da verdade é necessário para a Igreja na Polônia e no mundo de hoje. Realize-o com responsabilidade para ser fiel à sua missão. Ide e fazei discípulos, conclui o Papa. O que você achou das palavras do Papa Francisco aos jovens? Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo no máximo de grupo de WhatsApp que você tiver. Obrigado. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Newton, a Bíblia e o Apocalipse. A ciência no fim do mundo. Segundo o cientista, as profecias bíblicas preveem o Armagedon para 2060. Isaac Newton é reconhecido um dos pais da ciência moderna. Em 1687, deu à humanidade as leis do movimento e da gravidade. Depois revelou que a luz branca é heterogênea e explicou as cores do arco-íris. Ainda desenvolveu o cálculo e o telescópio refletor. O que pouco se sabe sobre sua carreira é que ele dedicou mais tempo ao estudo da Bíblia e de suas profecias do que à ciência. Em que acreditava Newton sobre o Apocalipse, o último livro da Bíblia? Ele não via a si mesmo como profeta, mas apenas como um intérprete das profecias. Nunca achou ter recebido revelações de Deus. Ao contrário, abordou os textos de modo acadêmico, discernindo os significados de símbolos proféticos por meio da cuidadosa comparação entre as escrituras e o estudo da história. Os resultados de seu meio século de trabalho sobre as profecias são impressionantes e surpreendem tanto aqueles que erroneamente acreditam que Newton era um pensador secular, visão gerada pela ideia de que ciência e religião não têm nada a ver, e pela noção de que ele inventou um universo mecânico, quanto àqueles que não imaginam que o cientista fosse, secretamente, um herege. Há, pelo menos, 4 pontos-chave para entender seus estudos. 1. Ele tinha uma visão literal das profecias. 2.
era um milenarista. 3. Para ele, o livro das Revelações previu 2000 anos de história da Igreja, contados desde a ascensão de Cristo até o seu retorno à Terra, incluindo a corrupção da maioria da cristandade e a preservação dos verdadeiros cristãos. Newton concluiu que a grande prostituta citada no Apocalipse 17 era ninguém menos que a Igreja Papal. 4. Ele acreditava que as profecias bíblicas revelariam que Deus existe, mas elas se tornariam totalmente claras só quando acontecessem. A forma como ocorrerá, eu não sei, deixemos o tempo ser o intérprete, escreveu Newton. Ao estudar o Velho Testamento, concluiu que os judeus um dia retornariam a Israel, o que serviria como evidência de que a Bíblia é verdadeiramente inspirada por Deus, e o Templo de Jerusalém seria reconstruído. O evento essencial da hora do fim seria a segunda vinda de Cristo, que subjugaria os maus e estabeleceria o reino de Deus na terra. Esse milênio de paz estaria descrito em Isaías 2, mas a vitória seria precedida pelo Armagedon, o grande conflito mencionado no Apocalipse 16. Quando os judeus voltariam a Israel? Quando o templo seria reconstruído e quando ocorreriam o Armagedon e o retorno de Cristo? Newton considerava várias cronologias baseadas no estudo dos períodos de tempo citados no livro de Daniel e no Apocalipse. A chave são os 1260 dias, mencionado em Daniel 7. Assim como outros intérpretes protestantes do século XVII, ele acreditava que esses dias representavam anos e o período de corrupção mais profunda da Igreja Católica Apostólica Romana. Os eventos da hora do fim ocorreriam perto da conclusão desses 1260 anos. Para descobrir quando seria esse momento, Newton dedicou-se primeiro a verificar quando teria começado esse período. Em décadas de estudos, considerou mais de uma possível data inicial, inclusive a queda do imperador romano do leste, Pocas, em 607, que transformou o Papa em bispo universal, e se colocaria o Armagedon por volta de 1870. Depois, Newton identificou o ano 800 como ponto de partida, ano que Carlos Magno foi coroado à frente do Sacro Império Romano. Assim, o período de 1260 anos de maior apostasia e corrupção da Igreja terminaria em 2060, ou por aí. O ano de 2060 não traria o fim do mundo, mas o fim da corrupção da Santíssima Trindade Cristã. Para Newton, sobretudo o catolicismo romano, o qual chamava de Babilônio. Haveria pragas, guerras e grandes calamidades até o milênio, mas tudo isso seria o prelúdio para o reino da paz, quando os homens transformariam espadas em arados e lanças em foices. Portanto, para Newton, o Armagedon e a queda do cristianismo corrupto seria apenas a tempestade antes da calmaria, quando Cristo traria uma era de paz, prosperidade e pureza espiritual. E você? Acredita que estamos caminhando para o fim em 2060? Deixe nos comentários a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Pesar do Papa pelo falecimento do presidente do Parlamento Europeu. Em um telegrama à família de David Sassoli, o presidente do Parlamento Europeu, que faleceu nesta noite, o Papa Francisco destacou sua gentileza e o recordou como uma pessoa animada pela esperança cristã e pela caridade, mas também como um homem estimado pelas instituições. O Papa Francisco reúne em algumas linhas as diferentes fases de David Sassoli, primeiro como jornalista e depois presidente do Parlamento Europeu, que faleceu nesta terça-feira, aos 65 anos de idade, no Hospital Oncológico de Aviano, na Itália, onde estavam sendo tratados por complicações devido a uma grave disfunção do sistema imunológico. Em um telegrama dirigido à sua esposa Alessandra Vittorini, assinado pelo cardeal secretário do Estado Pietro Parolin, o Papa assegura sua proximidade espiritual pelo falecimento prematuro de Sassoli e sua sincera participação no luto que afeta a Itália e a União Europeia, e oferece suas condolências a seus filhos Lívia e Júlio. Lucidez, paixão e compromisso. Francisco o recorda como uma pessoa animada pela esperança cristã e caridade, mas também como um jornalista competente e homem estimado pelas instituições que, de modo pacato e respeitoso, nas responsabilidades públicas que tinha, fez o melhor para o bem comum com retidão e compromisso generoso. Nos traços escritos pelo Papa, há também a lucidez e a paixão que Sassoli colocou na promoção de uma visão de solidariedade na comunidade europeia, uma visão que expressa no cuidado especial para com os últimos. Ao concluir sua mensagem, o pontífice assegura sua oração e bênção, invocando o consolo do Senhor para aqueles que lamentam a sua perda.
Deixe suas palavras de condolências nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.